Então, o próximo tema aqui é otimização com restrições, né? Vou partir exatamente do ponto onde eu parei no último vídeo, né? E vou iniciar aqui, na verdade, com a visão geral, né? De um problema de otimização com restrições. A gente vai partir do caso mais simples e vai complicando ele aí à medida que a gente for avançando nas explicações. Mas, de novo, o mesmo que eu apresentei para a otimização sem restrições, a gente só vai ver uma ideia bem geral mesmo, né, do método. O mesmo vale aqui para incluindo as restrições, né? Então, o que a gente vai ver aqui é muito simples e aplicado a alguns casos aqui bem resumidos que a gente vai ver em reconhecimento de padrões, né? Então, o nosso problema geral, agora incluindo as restrições, então, além daquela parte que a gente já tinha antes, onde a gente vai minimizar ou maximizar alguma coisa, né? Alguma função, agora eu vou usar f de x aqui em relação a esse vetor x, né? A gente vai estar sujeito, né? Está sendo imposto ao problema aqui algumas restrições. A gente chama restrições de igualdade, então ômega i de x aqui, sendo esse i um número inteiro até um número de igualdades que eu eventualmente tenha, né, esse ni, né, são as restrições de igualdade, e as gi de x aqui, menor ou igual a zero, são as restrições de desigualdade. Então, eu tenho nd restrições de desigualdade. Então, eu posso ter várias restrições de igualdade e várias restrições de desigualdade, né? A gente vai inicialmente falar mais desse primeiro caso aqui, que é só com restrições de igualdade, né? E uma coisa importante é que a gente vai tentar sempre escrever o problema nesse formato padrão aqui, ou formato parecido com esse, né? Eventualmente você pode ter alguma coisa do tipo assim, 0,5x1 mais 2x2 igual a 7. Mas nada impede que você escreva ele nesse formato aqui, né? Então, é mais para deixar digamos, um template padrão aqui para os problemas de otimização que a gente vai escrever. Porque, basicamente, a gente vai querer depois usar os solvers, né? Então, os solvers normalmente tem um template típico, né? E se for se acostumando com esse template, depois fica mais fácil ali de utilizar o solver, né? Outro detalhe importante, que tem uma definição que eventualmente vai aparecer, que é a tal da região viável, né? Ou feasible region, né? Esses dois termos aqui são bem usuais, né? Feasible region, né? Até em inglês seja mais comum, né? É a região definida pelas funções aqui, pelas restrições impostas de igualdade e desigualdade, né? Então, a nossa solução de mínimo para essa função aqui, ela tem que respeitar essas restrições, ou seja, ela tem que estar dentro dessas restrições. Se ela não respeitar, significa que ela não está dentro da região viável, então não é uma solução ali para o nosso problema de otimização. Bem a grosso modo, né? Bom, então vamos começar com o caso mais simples. Eu vou ilustrar esse problema de otimização com restrições, começando só com restrições de igualdade, né? Então eu só tenho os ômegas, não tenho os g's ali na minha definição anterior, né? E estou supondo um problema qualquer aqui, que é 1/4 x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, ou seja, tem uma função de duas variáveis, né? Isso aqui vai ser uma superfície lá no espaço, né? Mais ou menos com essa cara aqui, né? A cara de uma superfície nesse espaço x1 e x2 aqui, né? Já vou mostrar melhor isso daqui na sequência. Está sujeito a uma restrição de que a solução desse problema de otimização para x1 e para x2 tem que respeitar a restrição que a soma dos dois tem que dar 5. Né? Então, vamos ver como que a gente resolve esse tipo de problema aqui. Eu vou passo a passo montando ele e já mostrando a metodologia de solução que eu vou apresentar e alguns conceitos que são relevantes para vocês entenderem algumas propriedades e algumas definições que aparecem bastante aí em reconhecimento de padrões. Então, primeira coisa, vou colocar ele no formato padrão, ou seja, vou deixar ele com essa cara aqui, né? Com a cara desse template aqui, né? Então, vocês vejam que aqui a problema de minimização já está exposto aqui. E a igualdade eu vou deixar sempre igual a zero, então passa todo mundo para o lado direito, por exemplo, aqui, né? Tanto faz, na verdade, isso não vai impactar, né? 5 menos 1 menos x1 menos x2 igual a zero. Né? É, Bom, então vamos lá. Próximo passo que a gente vai fazer aqui. Vamos primeiro plotar o que está acontecendo aqui para a gente tentar entender
mais ou menos em que localização que essa solução tem que estar, né? A solução desse problema de mínimo, né? Eu vou plotar duas coisas aqui. A primeira coisa é a função 0,25x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado usando curvas de nível, tá? Então, se eu fosse plotar ela em curvas de nível, dá uma superfície, né? Como eu desenhei mais simplificadamente no slide anterior, né? E o ponto de mínimo dessa função, o mínimo global dela é uma função convexa, então tem só esse ponto de mínimo aqui, né? Vai crescendo a partir desse ponto aqui, né? Fica aqui então na origem, né? Ponto 0 e 0, né? Então não tem nenhum valor menor para essa função do que esse pontinho aqui, 0 e 0, onde está o mínimo dessa função. Se não tivesse essa restrição aqui, beleza, né? Tava resolvido. Na verdade, esse aqui é um problema que dá para resolver facilmente aí, sem necessidade de nenhum método interativo, né? Simplesmente as derivadas parciais aqui já resolvem, né? Aquela condição de primeira ordem que a gente viu anteriormente, né? No vídeo anterior. Mas o problema é que a gente tem uma restrição. E diz que a solução passa por essa região aqui, né? Ou seja, se eu substituir 0 e 0 aqui, certamente eu não estou respeitando essa restrição de igualdade. Ou seja, essa minha solução aqui, mínimo global, sem o problema de sem a restrição, ela não é válida para quando eu tenho restrição. Então, não me serve essa solução para esse caso aqui, né? Então, vamos ver como que ficaria a curva de nível plotando junto aqui a região viável, né? Que é a restrição de igualdade no nosso caso aqui. Então, essa restrição de igualdade, ela vai formar uma reta, né? São os pontos onde 5 menos x1 e menos x2, na verdade seria um plano cortando essa superfície, né? Onde 5 menos x1 menos x2 vai dar igual a zero. Então, plotando, como eu estou plotando 2D as curvas de nível, eu também plotei aqui um corte do que seria esse plano, né? Cortando aqui essa superfície, né? Então, todos os pontos que caem aqui dentro respeitam a restrição de 5 menos x1 menos x2 é igual a zero. No limite, eu tenho 5 aqui para o x1, 0 para o x2 e 5x2, 0x1 aqui, né? Então, todos esses pontos aqui respeitam essa região de igualdade aqui, essa restrição, né? E a nossa solução tem que estar nessa reta aqui, porque ela tem que respeitar essa restrição. Se a gente for olhar aqui, ó, qual que é o menor ponto da função, onde estão as curvas de nível aqui, né? Estou plotando curvas de nível para f igual a 1, 2 e 5, né? Qual que é o menor valor aqui que a função vai ter, respeitando essa região de igualdade, né? Então, a gente chega à conclusão aqui que essa restrição aqui, essa solução vai estar exatamente nesse ponto aqui. Pode verificar isso com mais calma aí na sequência, mas a solução para essa restrição aqui cai nesse caso aqui, né? Então, se eu substituir x1 aqui, né, fica 1 quarto, 4 ao quadrado, que é 16, mais x2, que é 1, né? Então, isso aqui vai dar 5, né? Então, justamente a curva de nível f igual a 5 aqui, né? E 5 menos 4 menos 1 também dá 0, então ele respeita, já que tá na reta, né? Respeita a restrição de igualdade, né? Bom, eu fiz isso tudo aqui de maneira gráfica, né? Óbvio que a gente não vai fazer isso, né? Eu vou mostrar uma outra abordagem para vocês. Na verdade, eu vou usar ela para demonstrar um conceito que eu acho que é mais importante do que a abordagem em si. Mas o ponto importante aqui é você tentar observar o que acontece, o que tem nesse ponto aqui, que faz com que ele seja diferente de todos os demais pontos, né? Ou seja, o que tem essa intersecção aqui com a função em relação à intersecção com as demais curvas de nível, né? Que faz com que ele seja a solução. Se a gente for olhar esse caso em particular, ó, se a gente pegar diversos gradientes aqui, em diversos pontos da curva de nível da função, e a interseção dela com o nosso plano, a nossa restrição de igualdade, né? Se for olhar esse ponto aqui, que é o ponto ótimo, né? 4 e 1, e esse ponto aqui, e se a gente plotar o gradiente da função, ou seja, o gradiente desse cara aqui, naquele ponto, então, o que é o gradiente desse cara naquele ponto? É a derivada parcial em relação a x1 e x2, substituo x1 e x2 naquele ponto e vou ter um vetor. Se a gente plotar também, além daquele vetor, lembra que ele é sempre perpendicular, né, a curva de nível naquele ponto, né, ele é perpendicular aqui e sempre apontando no sentido de
máxima variação ali, né, na máximo crescimento da função, né? Então, se a gente nesse mesmo ponto aqui plotar o gradiente da restrição de igualdade, como que é o gradiente da restrição de igualdade? É a derivada de ômega x em relação a x1 e x2, né? Se você for fazer isso para os dois casos aqui, você vai obter que esse gradiente, esse delta ômega aqui, ele vai ser um vetor menos 1, menos 1. Se plotar ali entre x1 e x2, ele estaria aqui, né? Seria esse vetorzinho aqui, né? Eu estou fazendo, eu estou arrastando ele para aquele ponto ali, né? Substituindo naquele valor ali, né? Exatamente naquele ponto, só botando ele ali para ficar mais fácil de enxergar o que eu quero mostrar aqui na sequência, né? Mas você veja que ele é sempre menos 1 e menos 1 para qualquer ponto da função, né? Está sempre apontando lá para o menos 1 e menos 1. Já o gradiente da função muda, né? Porque estou mudando os pontos aqui, né? Onde eu estou calculando esse gradiente. Mas enfim, se a gente for observar esses três casos aqui, né? Esse caso aqui e esse caso aqui, tem uma coisa importante aqui, ó, no ponto da solução, que os gradientes da restrição e da função, eles estão alinhados, né? Ou seja, se eu pegar esse cara aqui e somar com esse cara aqui, desde que eu acerte as magnitudes, por exemplo, né? Se eu pegar esse cara aqui mais uma quantidade alfa vezes esse cara aqui, eu não sei quanto vale o alfa, mas só para, digamos, acertar a magnitude e somar essas duas coisas, eu sei que eu vou ter zero, né? Então, diferente de todos os demais pontos onde isso não é direto, na solução os gradientes estão alinhados, né? Então, eu tenho um alinhamento aqui do gradiente, né? Então, essa característica geométrica que a gente está observando aqui é uma característica que pode permitir a gente montar uma metodologia para encontrar esse ponto aqui, que respeita a restrição e que é o mínimo da função, olhando para o alinhamento dos dois gradientes. Então, essa ideia é o que dá origem, né? Aqui só resumindo, né, o que eu já tinha colocado, né? Isso é o que dá origem, então, ao que a gente chama de dos métodos multiplicadores de Lagrange, né? Então, esse termo aparece muito em reconhecimento de padrões, em vários métodos usam esse mesmo esquema de solução, né? Dos multiplicadores de Lagrange, mas o que ele quer dizer, assim, do ponto de vista intuitivo, né? Ele diz que os dois gradientes estão alinhados, ou seja, o gradiente da função mais uma quantidade que eu não sei quanto ela é, vezes o gradiente da restrição, tem que ser o vetor nulo aqui, né? Tem que ser zero, né? Os gradientes estão de fato alinhados, né? Então, isso aqui é que vai ser a base para a gente montar a solução que a gente busca aqui para encontrar o mínimo da função, respeitando a restrição. Então, como que funciona, né, essa metodologia? A metodologia eu não me preocupo muito, eu vou mostrar ela aqui, mas mais importante que a metodologia são essas definições que eu estou mostrando para vocês, né? Então, outra definição que é relevante aqui é que a partir dessa propriedade dos multiplicadores de Lagrange, né, a partir dessa propriedade aqui, né, que a gente acabou de observar, não estou provando ela, né, estou só mostrando a intuição por trás, né, a gente vai montar o que a gente chama de funcional lagrangiano, né? O que é o lagrangiano? Eu vou pegar, bem a grosso modo, tá, as restrições de igualdade e vou jogar elas para a função aqui, ó, de tal maneira que eu vou ter a função de minimização, a função que eu quero minimizar, mais o multiplicador de Lagrange, que é o lambda aqui, vezes a restrição de igualdade. Então, montei um funcional aqui que eu estou chamando de funcional lagrangiano, né? Esse cara que está aqui. Tá? Bom, então se eu fosse montar o lagrangiano desse nosso exemplo aqui, ele seria o f de x, 1/4 x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais lambda vezes ômega de x, que é 5 menos x1 menos x2. E estou só colocando a definição do lagrangiano para vocês, né? Mas o que tem de interessante no lagrangiano? Interessante é que os gradientes eles estão alinhados, né? Então, eu vou ter, se a gente for aplicar essa propriedade aqui, né? Eu mostrei para vocês, né? Se a gente for usar essa relação aqui, o gradiente da função mais um lambda vezes o gradiente de ômega x tem que ser igual a zero. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? No fim das contas, eu estou aplicando o gradiente na função, derivada em relação a x1 e x2 da função,
derivada em relação a x1 e x2 das restrições, e estou igualando todo esse pessoal aqui a zero, né? Então, eu estou pegando, na verdade, se a gente for pegar a definição do Lagrangiano, né? Aplicando o operador lambda no Lagrangiano e igualando a zero, certo? Olha só, meu Lagrangiano é isso daqui, né? Se eu aplicar o lambda aqui igualar a zero, o que eu obtenho é exatamente isso daqui, né? Lambda não, o nabla, né? Operador nabla, desculpem, isso aqui é o nabla, não é o lambda, eu falei errado. Então, se eu aplicar o nabla, que é o operador de derivadas parciais no Lagrangiano, igualar a zero, o que eu tenho é exatamente o que eu estou buscando em termos de solução, né? Então, o que eu vou fazer lá naquela minha função? Eu vou pegar o meu Lagrangiano e vou fazer exatamente isso. Aplicar o operador nabla no Lagrangiano e igualar a zero. Quem que é esse cara aqui? É o operador de derivadas parciais. Só que tem que tomar um cuidado aqui, né? Quando a gente faz isso, a gente vai ter que fazer em relação a todas as nossas variáveis. E lambda passa a ser uma variável aqui no Lagrangiano, né? Então, eu tenho em relação a x1, em relação a x2 e em relação ao lambda. Pulei um pouquinho essa prova aqui, mas é importante você pegar a ideia geral, né? Então, eu vou ter a derivada em relação a x1 do Lagrangiano, x2 e lambda. Se eu calcular a derivada parcial em relação a x1, 2 vezes 0,25 vai dar meio x1. Esse cara aqui desaparece. Lambda multiplica x1 aqui, vai dar menos lambda igual a zero. Em relação a x2, 2x2 menos lambda igual a zero. Em relação a lambda vai dar 5 menos x1 menos x2. Eu vejo que quando eu apliquei essa relação aqui, o que eu obtive foi um sistema linear de equações em função de x1, x2 e lambda. E nada me impede de resolver esse cara aqui, né? Que vai, de quebra, me dar o valor ótimo. Então, esse aqui é o ponto ótimo, né? Por isso que eu estou colocando asterisco, né? E qual é o multiplicador de Lagrange? Ou seja, quantas vezes eu tenho que multiplicar o gradiente da restrição de igualdade para que ele se alinhe e se anule com o gradiente da função naquele ponto. Então, em resumo, o que você tem que fazer? Quando você pega um problema desse tipo aqui, monta o Lagrangiano e aplica a derivada parcial do Lagrangiano em relação a todas as variáveis, inclusive os multiplicadores de Lagrange, igual a zero. Da onde que vem isso aqui? Isso aqui vem do alinhamento dos gradientes, né? Então, eu alinho os gradientes aqui. Eu tenho essa restrição aqui, aí eu montei esse sistema linear de equações, resolvi, achei o ponto ótimo, né, o meu mínimo, que respeita a restrição de igualdade e a ponderação para o alinhamento de gradientes. Então, coisas que são importantes do que eu falei até agora aí. Essa história da origem do Lagrangiano, né? Por que a gente monta ele? Então, tem a ver com o alinhamento do gradiente, né? O que é o Lagrangiano? E esse procedimento de solução aqui eu não estou muito preocupado, porque raramente a gente vai fazer isso daqui, tá? Uma outra vez só eu vou mostrar essa definição para vocês, então não me preocupa muito esse processo aqui. É mais para a gente finalizar esse exemplo que a gente está analisando. Bom, o que acontece quando a gente começa a colocar as desigualdades no nosso problema de otimização? Então, agora eu vou pegar e voltar para aquele meu template geral lá, né, onde eu tenho minimização sujeita a restrições de igualdade e desigualdade, tá? E vou mostrar algumas outras definições. De novo, não estou tão preocupado com a resolução desse problema em si, mas estou mais preocupado em mostrar outras definições que são importantes, porque as definições são muito recorrentes ali, né? E a solução a gente acaba sempre apelando a um solver, então, aqui no contexto de reconhecimento de padrões, a solução não é, o algoritmo de solução não é o mais importante, tá? E sim são as definições. Então, o que a gente tem agora? Agora a gente tem um problema de minimização, com essas restrições de igualdade e desigualdade. A gente vai continuar seguindo a mesma ideia de montar o Lagrangiano da função. Então, o Lagrangiano agora vai ter a função f de x, os multiplicadores de Lagrange aqui, os ni, multiplicadores de Lagrange para cada uma das ni restrições de igualdade, e seguindo essa mesma ideia do que a gente mostrou do alinhamento dos gradientes, não vou provar isso aqui para vocês, tá? Fica como um ponto em aberto aqui, que vocês podem checar depois em algum livro de otimização. A gente vai também colocar aqui as restrições de desigualdade, agora com seus multiplicadores de Lagrange mi, vezes g de x
as ND restrições de desigualdade. Então, montei o lagrangiano, que basicamente é pegar as restrições de igualdade e jogar aqui, e as restrições de desigualdade e jogar aqui, incluindo os multiplicadores de Lagrange, que passam a ser, então, ó, variáveis do nosso problema de otimização. Né? Nesse caso, então, para que um ponto x estrela aqui seja um ponto de mínimo, né? Então, além dessa condição aqui, onde, de um certo modo, os gradientes vão estar alinhados aqui, né? Ele também precisa atender às condições que a gente chama de condições KKT, que é as condições de Karush, Kuhn e Tucker, né? Três pesquisadores que propuseram essas condições, né? Então, além dessa restrição aqui, opa, aqui acabou faltando o mi, né? Então, aqui também faltaria o mi, mas, enfim, além da restrição de primeira ordem, gradiente nulo naquele ponto, né? Ele também precisa respeitar as condições KKT. Então, eu vou mostrar as condições KKT para vocês, porque isso aqui vai aparecer bastante, né? E depois a gente vê como que a gente poderia utilizá-las para resolver um problema desse tipo aqui. Então, quais são as condições KKT? Eu montei aqui meu problema de otimização, tá? Meu lagrangiano, tá? Então, tá aqui meu lagrangiano. Então, são 4 condições. A quarta, ela se desdobra em 2, tá? Então, para que o x seja um ponto o x estrela aqui seja um ponto de mínimo, ele tem que respeitar todas essas condições que estão apresentadas aqui, essas 4, né? Então, só trouxe de volta aqui o problema de otimização para a gente lembrar de onde que vem essa terminologia, né? Então, a primeira condição é a seguinte, ó. No ponto ótimo, a derivada parcial em relação a todos os xi tem que ser zero. A gente já sabia, né? Condição de primeira ordem. Além disso, a gente precisa respeitar as condições, as restrições de igualdade no ponto ótimo e precisa respeitar as condições de desigualdade no ponto ótimo. Então, o gradiente em relação a derivada parcial em relação a todas as variáveis tem que ser zero. Para o x ótimo, consequentemente, os multiplicadores de Lagrange que vão ser ótimos, né? Respeitar as condições de igualdade e desigualdade. E, além disso, no ponto ótimo, né, na solução, e tanto para o μi quanto para o x, o produto de μi vezes gi de x tem que ser zero. O que isso significa? Significa que, ora, o μi tem que ser nulo, ou o gi de x tem que ser nulo. Né? O que isso nos mostra aqui, né? Quando o gi de x for diferente de zero, for menor que zero, por exemplo, né? Naturalmente esse cara aqui acaba ficando igual a zero para que isso seja verdade. Uma característica bem comum aqui. Particularmente nos casos de otimização convexa, eu vou mostrar isso mais adiante, lá quando a gente for falar de SVM, né? E outro cenário é quando esse cara aqui for nulo, então esse cara aqui vai ser diferente de zero e ele tem que ser maior ou igual a zero. Essa, na verdade, é uma restrição, não falei muito sobre isso, mas é uma restrição que se impõe aos multiplicadores de Lagrange, tá? Então, isso é uma característica que acaba ocorrendo aqui nas condições KKT, né? Então, o que eu tenho que fazer se eu quiser checar se um ponto é ótimo, né? Para um problema de otimização com restrições de igualdade e desigualdade. Basicamente, checar as condições KKT. Então, vamos ver como é que elas se aplicariam num exemplo, agora, estendendo aquele nosso exemplo anterior ali, que tinha restrições de igualdade com um caso de desigualdade. Então, basicamente, eu acrescentei aqui, ó, essa restrição de desigualdade no problema. Mesma função, mesma restrição de igualdade e essa restrição de desigualdade aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar ele na forma padrão. Então, estou colocando ele aqui, né, restrição de igualdade igual a zero, restrição de desigualdade menor ou igual a zero. Tá? Mesma abordagem de antes, né? Tá, então acho que aqui... Beleza, eu pensei em mudar esse valor aqui, mas eu vou manter esse exatamente como está aqui. Acho que vai ficar até mais fácil para a sequência. Mas enfim, então vamos lá, vamos começar a aplicar as condições KKT para esse cara aqui. Se você quiser, você pode, antes da gente começar, de fato, fazer isso, volte no slide anterior, pausa o vídeo e tenta você escrever as condições KKT por conta antes de eu começar a fazer elas. Eu recomendo que você pare o vídeo aí e tente fazer isso, porque eu acho que é importante para exercitar
parte mais algébrica desse tipo de coisa, né? Incluindo operações aí de derivadas parciais, né? Então, vamos lá. Antes de eu colocar ali as condições, vamos só observar uma coisa interessante aqui, ó. Esse cara aqui também, graficamente, dá para a gente enxergar algumas coisas que facilitam a solução. Então, é o seguinte, ó. Aqui a gente tem a função que a gente tinha antes, as restrições de igualdade, e agora a gente colocou as restrições de desigualdade aqui, né? Onde o x1 vezes 0,2 x2 menos 3 tem que ser menor ou igual a zero. Então, assim, ó, tem que achar o mínimo da função que caia dentro dessa reta aqui, esteja dentro dessa reta de igualdade, mas que respeite essa restrição aqui, ó, onde todo mundo tem que ser menor ou igual, onde x1 mais 0,2 x2 menos 3 tem que ser menor ou igual a zero. Então tem que estar nessa região, nessa parte esquerda dessa separação, né? Então existe um único ponto aqui, ó, que de fato respeita tudo isso, né? Ele está na reta, ele tá nessa região delimitada pela região de desigualdade, né? E é o mínimo da função, né? O menor valor de todos que a função tem para todo esse espaço de busca, né? Então, é esse ponto aqui que respeita as condições KKT que a gente vai checar na sequência, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que você faz, monta o Lagrangiano, que é colocar as restrições de igualdade e desigualdade na mesma equação, vai lá, né? Que a gente quer minimizar, né? Então, tá aqui o Lagrangiano, né? Função 0,25x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, mais lambda, 5 menos x1 menos x2, mais mi, x1 mais 0,2 x2 menos 3. Primeiras condições KKT, vou começar com as derivadas em relação a x1 e x2. Vamos derivar em relação a x1 e x2 aqui está relativamente simples, né? Você pode fazer para checar aqui, né? 2 vezes 0,25 vai dar 0,5x1, esse cara some, menos lambda, porque é menos lambda x1, né? Mais mi, né? Que é mi x1. Em relação a x2, seguindo a mesma ideia, então a gente vai ter essa equação aqui para derivada em relação a x1 e essa equação para derivada em relação a x2. 2x2 menos lambda mais 0,2 vezes mi. Então temos duas equações já, três incógnitas, né? Próximas condições KKT. Então ele tem que respeitar as condições de igualdade, só copiei elas aqui. E aqui que a coisa começa a encrencar. Ele também tem que respeitar as restrições de desigualdade, né? Então também tem que ser colocado isso aqui, né? Aqui é a restrição de desigualdade, né? Tem só uma, né? Se tivesse mais, isso aqui estenderia. Mi1, Mi2, enfim, né? E a quarta condição KKT que diz que na solução mi vezes g de x, né? Ou seja, mi vezes a restrição de desigualdade tem que ser igual a zero e o mi tem que ser maior ou igual a zero. Então, se a gente for juntar tudo que a gente tem, são essas equações que a gente tem, né? Então, são três equações lineares, para x1, x2, e quatro variáveis, né? x1, x2, lambda e mi. Então, faltaria uma equação linear se a gente quisesse resolver isso por meio do sistema linear de equações. Mas a gente tem ainda duas inequações que podem nos ajudar aqui a resolver mais algumas coisas, né? Então, podem complementar. Não dá para resolver por meio de sistemas lineares usando qualquer abordagem de sistema linear de equações, mas, enfim, é um apoio para a solução, né? E ainda uma equação não linear aqui, porque eu tenho produto entre duas variáveis, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só tentar manipular um pouco essas coisas para a gente entender como que poderia tentar chegar numa solução. Por exemplo, né? Vou supor que o mi é zero, para simplificar um pouco a minha anotação. Se o mi for zero, então olha só, essa parte final aqui, então eu sei já que o mi é zero, né? Então já me resolve isso, já sei isso aqui também, né? E se o mi for zero, ele some daqui, eu tenho três equações e três incógnitas. Então é exatamente isso que eu estou escrevendo aqui, ó. Aí chego nessa solução aqui, ó, onde o mi supus que era zero, x1 vai dar 4, x2 vai dar 1, lambda vai dar 2. 4 e 1, ó, se a gente for voltar aqui no gráfico, ó, 4 e 1 era a solução de antes, né? Pergunta, ele respeita essa restrição de desigualdade aqui, né? Não, né? Então, olha só, qual que é o problema do 4 e 1, né? E ele, se a gente for colocar na restrição de desigualdade, né? Ele não vai dar menor ou igual a zero, né? Então,
não funcionou. Então, violada a restrição de desigualdade, esse x não é um ponto de mínimo. Então, se o min não é zero, significa que ele é maior que zero. Então, se ele é maior que zero, para esse produto aqui ser zero, tá? Quem tem que ser zero, então agora é esse cara aqui. Então, eu transformei essa equação não linear, sabendo que esse cara é positivo, né? E sabendo que esse produto tem que ser nulo, transformei esse cara aqui numa equação linear, né? Tirei, inclusive, a não linearidade, as inequações que eventualmente eu poderia ter, né? Então, olha só, se eu voltar no meu sistema linear de equações, tem as três equações, que eu já tinha, coloquei uma quarta aqui, né? Então, tenho 4 equações e 4 variáveis aqui, né? Posso resolver por sistema linear de equações, resolvo isso, chego na solução para todas essas variáveis aqui, checo novamente se x1 e x2 respeita a restrição de desigualdades, pode fazer isso com calma depois aí para checar, né? É sempre bom conferir isso, né? Para você se certificar de tudo isso que eu estou fazendo, né? E de fato entender. Checo esse cara aqui, se eu substituir esse valor, eu vou verificar que isso aqui vai ser menor que zero, então está valendo. Então a desigualdade está atendida, né? Então estou na região viável ali na solução. Então possivelmente esse aqui, possivelmente não, garantidamente esse x duas linhas que eu estou chamando aqui, né? Que é essa segunda solução, é o ponto de mínimo que a gente está buscando. Tá? Bom, antes de eu falar em termos de implementação, o que é interessante você observar aqui? Veja, eu só fiz isso com as condições KKT que para vocês entenderem que mesmo elas fornecendo uma, um caminho, né, para a solução, a gente tem que ficar pensando nesses testes aqui, né, para poder buscar esse tipo de solução. Então não é uma coisa muito, digamos, otimizada do ponto de vista algorítmico, né? Mas eu não vou detalhar muito mais os algoritmos que se usa para esse tipo de solução, porque de fato a gente não vai entrar em muitos detalhes em relação a eles. Mas eu busquei fazer essa análise detalhada aqui com vocês, para vocês pegarem um pouco o sentimento do que são essas condições KKT, e principalmente essas análises aqui, ó, dessa condição em particular, que esse cara aqui é um ponto-chave para a gente entender depois lá a história dos vetores suporte que se usa lá na SVM, tá? Então, mais para frente a gente vai voltar nesse cara aqui, por isso eu destrinchei essa análise que a gente fez aqui. Em termos de implementação, se você estiver trabalhando com MATLAB ou eventualmente algum pacote de funções para o MATLAB aqui, existem várias solvers ali, né, de otimização com restrição. O mais clássico aqui é o fmincon, serve para problemas convexos, não convexos também, né? Aqui botei o print do help do MATLAB lá, que ele tenta resolver aquele mesmo problema que a gente resolveu antes sem restrições, agora colocando algumas restrições. Só que você tem que sempre tomar cuidado que você tem que escrever ele nesse formato aqui, ó. É meio chatinho, né? As restrições de igualdade e desigualdade, elas acabam mudando o formato que eu tinha colocado antes ali para esse formato um pouco mais restritivo, que é o estilo aí do MATLAB resolver esses problemas com restrição, né? Não vou detalhar muito mais que isso, porque para nós aqui esses métodos são geralmente bem custosos computacionalmente e não, não vamos aplicá-los aqui de forma tão significativa, então não vou detalhar muito mais, não vou resolver um exemplo desse tipo aqui. Vou deixar para a gente resolver no próximo caso ali, onde a gente vai usar uma outra abordagem para o caso particular de problemas convexos, tá? Então, vou na verdade parar aqui e vou deixar para terminar no próximo vídeo um exemplo que a gente vai tratar, tá? Então, esse exemplo aqui eu nem vou resolver, tá? Claro, se você quiser, fica como sugestão, né? Eu vou fazer ele depois no caso convexo, mas fica como sugestão se você quiser exercitar, né? Eventualmente, se você vai trabalhar mais com otimização no seu trabalho, tenta montar esse cara aqui, ó, nesse formato aqui, ó. Tenta colocar ele nesse formato que tá aqui. E tenta resolver esse problema de otimização aqui usando essa notação aqui. Se estiver trabalhando com MATLAB ou se estiver trabalhando com Python também, existem funções lá de minimização com restrição. Como eu disse, eu não vou gastar muito tempo aqui, eu vou deixar para discutir isso no nosso próximo vídeo com abordagens convexas, tá? Bom, então eu encerro aqui e depois eu termino essa discussão aqui de problemas de otimização.